Capítulo 34. O segundo selo. O tempo, naquela dimensão regida por regras próprias, pareceu saltar adiante. Ben e Levi, ainda absorvendo a lição sobre a preparação das donzelas, viram as estações passarem num piscar de olhos invisível. As videiras cresceram viçosas, carregaram-se de uvas pesadas e escuras, e o cheiro doce da colheita iminente pairou no ar. Chegara o tempo da colheita. Longe dali, em suas viagens por terras distantes, o rei Gael não se esquecera de sua vinha amada. Conforme o combinado, enviou seus servos de confiança para recolher a parte que lhe cabia, as primícias, os 50% que representavam o reconhecimento de sua posse e a obediência à sua lei. Ben e Levi viram os primeiros mensageiros do rei chegarem à vinha. Eram homens simples, servos leais, que traziam consigo a autoridade tranquila de quem representa o dono da terra. Aproximaram-se de Eleazar, Hananias e Gedalias, que supervisionavam a colheita farta com um ar de satisfação proprietária. Viemos em nome do rei Gael, nosso senhor, disse o servo principal com respeito. É tempo da colheita, e ele nos enviou para receber os frutos que lhe pertencem, conforme o acordo. Eleazar trocou um olhar rápido com Hananias e Gedalias. A lembrança das palavras de Iehuda e a promessa de liberdade sob Babilônia eram agora a lei deles. Frutos para Jerusalém? Zombou Eleazar, cruzando os braços. Não há frutos para Jerusalém aqui. Esta vinha agora serve à nova ordem, a ordem de Babilônia, a terra prometida. O administrador Iehuda, em nome do favor do filho, nos libertou das velhas obrigações. Os servos do rei recuaram, chocados com a audácia e a traição. Mas esta é a vinha do rei. O acordo foi claro. A lei... Lei? Que lei? Lei de Jerusalém? Interrompeu Hananias, rindo. Essa conversa é de legalista. Aqui seguimos a nova aliança, a liberdade que o filho nos deu. Vão embora daqui! Gritou Gedalias, pegando um cajado pesado. Levem suas exigências de volta para a decadente Jerusalém. Nossa produção agora serve à Babilônia. E então, cumprindo a terrível parábola, os 3 arrendatários, incitados pela própria ganância e pela falsa doutrina que haviam abraçado, agarraram os servos do rei. Espancaram brutalmente um deles, deixando-o caído e ensanguentado. Mataram um segundo servo ali mesmo. E ao terceiro, que tentou fugir, apedrejaram. Os poucos que escaparam voltaram apavorados para relatar ao rei o ocorrido. Ben levou as mãos à boca, horrorizado. Eles fizeram mesmo. Estão completamente cegos pela mentira de Iehuda. Levi observava com tristeza profunda. A ganância e o engano de Babilônia cegaram seus corações, Ben. Rejeitaram a lei. E agora rejeitam os mensageiros do dono com violência. O rei Gael, ao receber a notícia, ficou chocado e entristecido, mas sua paciência ainda não se esgotara. Talvez precisassem de um sinal mais claro. Enviou outros servos, em maior número. A cena se repetiu com a mesma crueldade. Os arrendatários, sentindo-se seguros em sua rebelião sob a bandeira de Babilônia, trataram os segundos mensageiros da mesma sorte, recusando-se a entregar o que era devido ao rei. Ben e Levi observaram, impotentes, a espiral de violência crescer. Longe dali, o rei Gael ponderou. Seus servos não foram respeitados. Sua autoridade desafiada. Sua parte negada. Que fazer? Pensou em seu filho amado, Messias. A meu filho respeitarão, decidiu, numa última tentativa de apelar à razão, e enviou-lhe seu próprio filho. Era quarta-feira, dia 14 de Aviv, e ao crepúsculo daquela tarde começaria a solene celebração de Pessach. Ben e Levi viram Messias chegar à vinha, o príncipe que carregava a humildade do pai. Ele se aproximou com serenidade. Mas os lavradores, ao verem Messias, não sentiram respeito. Seus corações, endurecidos pela ganância e pela ideologia de Babilônia, viram apenas uma oportunidade final. Eleazar cochichou urgentemente para os outros. Este é o herdeiro de Jerusalém. Se o matarmos agora, a herança, a vinha, tudo isto será nosso para sempre,
como merecemos sob a nova ordem de Babilônia. Não haverá mais ninguém daquela cidade para nos cobrar. Vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança para a glória de Babilônia. Antes que Messias pudesse falar, os 3 homens, Eleazar, Hananias e Gedalias, já completamente dominados pela cobiça e pela doutrina de Babilônia, incitaram seus seguidores. Havia entre eles, inclusive alguns que originalmente eram de Jerusalém, que ainda negavam em voz baixa que aquele fosse realmente o filho do rei. Contudo, a mera possibilidade de que ele pudesse ser o herdeiro legítimo representava um risco intolerável para seus planos de tomar a vinha. Movidos tanto pela ganância quanto pelo medo de perderem o que já consideravam seu, eles agiram em conjunto. Agarraram o filho do rei, arrastaram-no brutalmente para fora dos muros da vinha e ali, fora da terra consagrada, o mataram. Enquanto o filho amado do rei era brutalmente assassinado fora dos muros da vinha, em Jerusalém, a tarde do dia 14 de Aviv seguia marcada pela atmosfera da Pesach. A cidade preparava-se para a noite sagrada, e em muitos lares e pátios cumpria-se a ordenança do sacrifício do Cordeiro Pascal. Havia, contudo, uma terrível e sombria ironia pairando sobre a fumaça dos sacrifícios. Mesmo entre aqueles que participavam do ritual em Jerusalém, encontravam-se indivíduos que, de alguma forma, tinham ajudado, apoiado ou secretamente incentivado a conspiração e a morte do Messias, cujo sangue estava sendo derramado quase simultaneamente pela rebelião que eles, hipocritamente ou por cegueira, não repudiavam. Celebravam o símbolo da libertação enquanto eram cúmplices na rejeição do libertador. Um silêncio pesado, carregado de horror e tristeza, pairava sobre Ben e Levi, enquanto aquela terrível visão se desvanecia. Ben engoliu em seco, a imagem do filho do rei sendo arrastado e morto ainda queimando em sua retina. Levi, começou Ben, a voz trêmula. Eles realmente o mataram. O próprio filho. E era o dia de Pesach. Levi assentiu lentamente, o rosto marcado por uma profunda solenidade. Sim, Benjamim. E não há coincidências nos tempos apontados pelo Eterno. O que testemunhamos é a terrível e sagrada realidade de Pêssar, Páscoa, se cumprindo diante de nossos olhos. Levi, exclamou Ben. Ele é a porta do Shabat, como aprendemos. Ele é o cordeiro de Pêssar, sacrificado por nós, como acabamos de testemunhar de forma tão vívida. Cada celebração, cada símbolo, ecoa sua obra e seu amor. Então o livro tremeu. Ben e Levi se entreolharam, os rostos pálidos, o reconhecimento do padrão terrível em seus olhos. O livro! Exclamou Ben, a voz presa na garganta. Outro selo se rompeu. Com mãos que hesitavam entre o temor e a necessidade de saber, viraram a página agora liberada, onde o segundo dos grandes selos havia cedido. Sobre o pergaminho ancestral, novas letras, como se escritas com fogo líquido e prenunciando conflito, começaram a se formar. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, e que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O cavalo vermelho. A voz de Levi era um sussurro chocado, carregado de pavor. Que tirasse a paz da terra, e que os homens se matassem uns aos outros. A grande espada do conflito civil, da guerra interna, foi entregue. É a segunda punição em pleno andamento, Benjamim. A consequência direta da rebelião que o primeiro cavaleiro semeou.